a igreja nos propõe esse mês de novembro para meditarmos sobre a morte, né? É o mês dos mortos. Todos os meses tem uma temática, né? Por exemplo, maio é o mês de Nossa Senhora. Julho, mês do sangue de Jesus. Setembro, mês da Bíblia. Outubro, mês das vocações. Então sempre a igreja, todo mês tem uma temática. Natal, dezembro, né? O mês do nascimento de Jesus, aniversário de Jesus. E novembro é o convite a gente fazer essa meditação com relação à morte. Então, 2 movimentos. Pessoas antes de nós morreram. Isso vai exigir de nós um movimento espiritual. E o segundo movimento, nós também morreremos. Já que nós morreremos, queremos morrer e estar com Jesus para sempre, né? O fato de você ter saído numa sexta-feira chuvosa e vindo a essa igreja denota que você quer estar com Jesus para sempre. Se você não quisesse estar com Jesus pelos séculos dos séculos, você não estaria aqui nessa igreja sentado ouvindo essa catequese. Se você veio aqui, é sinal que você tem fé. E essa fé te mostra que existe um Deus eterno e todo-poderoso que te ama e que você é convidado a estar com Ele para sempre. E estar nessa catequese é um caminho para estar com Jesus para sempre, como tudo que nós fazemos na igreja. Nós rezamos o texto para estar com Jesus para sempre. Nós nos confessamos para estar com Jesus para sempre. Nós fazemos catequese para estar, lemos a Bíblia para estar com Jesus para sempre. Ouvimos uma pregação para estar tudo. O fim último da vida espiritual é a união eterna com o nosso Senhor. Esse é o nosso objetivo. Só que aí a gente tem uma dificuldade. Hebreus 12, 14. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E aí eu olho para mim mesmo e vejo eu ainda não sou santo. E aí eu pego a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram. Apocalipse 7, 9. E aí São João, já idoso na ilha de Patmos, quando ele tem a visão da revelação do Apocalipse, ele vê o céu e ele vê as pessoas que habitam o céu. E ele escreve aqui em Apocalipse 7, versículo 9, quem são as pessoas que estão no céu. Ele vai dizer assim, ó: vi aparecer uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, revestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Palma, símbolo da vitória, veste branca, símbolo da pureza. E clamavam em alta voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Então essa multidão que estava no céu dizia: estamos aqui porque fomos salvos pelo Cordeiro. Eles estão falando. A salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos anciães e dos 4 animais, e prostravam-se sobre os seus rostos diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e fortaleza ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então São João viu uma multidão de pessoas puras, vestes brancas, com palmas da vitória, ou seja, que lutaram, que combateram e que conquistaram uma vitória. E eles estavam adorando a Deus com os anjos para sempre, pelos séculos dos séculos, vai dizer. Então São João vai perguntar para o anjo da guarda dele que o acompanhava, quem que eram, que multidão era aquela, quem eram aquelas pessoas? Então um dos anciões, tomando a palavra, disse-me: estes que estão revestidos de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Que grande tribulação é essa? A grande tribulação é aquele lugar onde que eles batem no seu carro, onde quebra o seu tripé antes de gravar o vídeo, onde você trava a coluna. A grande tribulação é esse mundo. Esse mundo é a grande tribulação. Estamos aqui combatendo. E é por isso que eles têm palmas nas mãos, palmas de vitória, porque eles combateram. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, vai dizer São Paulo. Aqui é um combate. Josué, hoje, né, minha cabeça hoje está Joel, capítulo 4, versículo 10. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Transformai os vossos arados em espadas e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Então estamos guerreando, estamos combatendo. Aqui é uma guerra, é um combate.
Estes são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Eles lavaram as vestes e a embranqueceram, ou seja, se tornaram puros, se tornaram santos no sangue do Cordeiro. O que significa esse sangue do Cordeiro? É claro, é o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz que nos remiu. Só que olha só que interessante, eles lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Ou seja, as vestes deles não estavam brancas e eles tiveram que ficar passando as vestes deles no sangue do Cordeiro até elas tornarem brancas. O que significa isso? O sangue do Cordeiro significa a paixão de Jesus na cruz, é claro. A paixão de Jesus na cruz é atualizada no tempo e no espaço na Santa Missa. Na Santa Missa nós recebemos o corpo, sangue, alma e a divindade de Jesus. Ou seja, em cada missa nós estamos mergulhando as nossas vestes no sangue do Cordeiro para que as nossas vestes fiquem brancas. Então isso aqui é a participação no santo sacrifício da missa. A participação na missa é lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono, porque se tornaram santos através da recepção dos sacramentos. A missa, a Eucaristia, é o maior de todos os sacramentos, porque é o próprio Jesus. Mas esse passar as vestes no sangue do Cordeiro representa os sacramentos: o batismo, o crisma, a comunhão, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. Os 7 sacramentos são canais de salvação que Deus nos disponibiliza. E frequentando os sacramentos, frequentamos de forma especial, é claro, a Eucaristia e a confissão. E vivendo bem os sacramentos que recebemos uma única vez na vida, como o crisma, como o batismo, ou os sacramentos que recebemos poucas vezes na vida, como o matrimônio. Por que poucas vezes? Porque se você ficar viúvo, pode receber novamente. Vivendo bem esses sacramentos, nós lavamos e alvejamos as nossas almas, representadas por essas vestes brancas, no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono. E aí então, se você, através dos sacramentos, da vivência cristã, alvejar as suas vestes, se você for santo, você estará diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. O que está sentado sobre o trono os abrigará sob o seu tabernáculo. Não terão mais fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e levará as fontes da água da vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos teus olhos. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, haverá alegria eterna e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Essa é a promessa de Deus para nós, se formos santos. A felicidade eterna na presença dele. Mas para isso é preciso ser santo. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados desde agora os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os seguem. Então, meus amados, esses 2 trechos de Apocalipse é o resumo do mês de novembro, o mês dos mortos. Morreremos, e aonde você vai passar a eternidade? Para passar a eternidade no céu tem que ser santo. Esse é o nosso objetivo. 1º de novembro, festa de todos os santos. Festa de todos os santos tem um duplo sentido. Por que duplo sentido? Porque primeiro ela celebra todos aqueles que estão no céu. Essa multidão que São João viu, Santa Teresinha, Santa Baquita, São Pio, São Paulo, São Pedro, os santos que nós conhecemos, São Curadás, mas também aqueles santos que não foram canonizados, que nós não conhecemos, aquelas pessoas que viveram em santidade e que ninguém sabe que são santos e que estão no céu. Todos os santos são celebrados, todos aqueles que habitam a igreja triunfante. Lembra que a igreja tem 3 dimensões: igreja padecente, igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante somos nós, que militamos, que lutamos. Precisamos conquistar a palma, porque estamos aqui lutando para a santidade. A igreja triunfante são aqueles que já estão no céu, os santos, que celebramos dia 1º de novembro. E a igreja padecente? A igreja padecente celebramos dia 2 de novembro, dia de finados. O que é a igreja padecente? São as almas do purgatório. Lembra de Hebreus 12, 14? Sem a santidade ninguém verá Deus. Para entrar no céu tem que ser santo, totalmente santo.
São João vai escrever na sua primeira carta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Só entra no céu quem é totalmente santo, 100% santo. Você pode morrer e ir direto para o céu? Pode. E esse precisa ser nosso objetivo. É o que Jesus nos ordena na Mateus capítulo 5, versículo 48, quando ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A Lumen Gentium vai dizer no número 48 que todos nós somos chamados à santidade. O Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, vai dizer no número 48, todos nós somos chamados à santidade. A santidade é a vocação universal. Nós nascemos para nos unir a Deus. E unir-se a Deus significa ser santo. Você nasceu, você foi chamado para ser um grande santo, uma grande santa. Como Santa Teresinha, como São Maximiliano Kolbe, como São Francisco de Assis, um grande santo, totalmente santo, ainda nessa vida. Essa é a sua vocação. Por que nós não somos santos? Se nossa vocação é essa. E o que acontece conosco se nós não alcançamos essa santidade? A oração da coleta, sabe? A oração da coleta é aquela oração que o padre faz no início da missa. Ele faz a saudação inicial, faz o ato penitencial. Se é um dia de solenidade ou um domingo, canta o Glória. E depois do Glória faz a oração da coleta. Aquele oremos, em que o padre fala oremos, faz um silêncio para que cada um apresente a sua intenção para Deus, no seu coração. Depois o padre faz uma oração que coleta as intenções da Assembleia. Por isso, oração da coleta. O pessoal confunde pensando que é o ofertório, né? Mas a oração da coleta é porque o padre vai coletar as intenções da Assembleia, das pessoas que estão na igreja. Na oração da coleta, da fé, da solenidade de Todos os Santos, o padre rezou assim, ó: Deus onipotente e sempre vivo, por cujo dom veneramos numa só celebração os méritos de todos os santos. Concedei-nos, pedimos, através das orações de tantos intercessores, a abundância da reconciliação convosco. A abundância da reconciliação convosco, pela qual ansiamos ardentemente. Então, o que o padre coloca como intenção na solenidade de Todos os Santos? Que é a intenção da igreja, porque essa oração da coleta é rezada no mundo inteiro, né? Ele pede que a gente possa se reconciliar com Deus. E diz que a gente anseia por essa reconciliação. Peraí. Se eu preciso me reconciliar com Deus, significa que eu estou em estado de inimizade com Deus. Estou brigado com Deus? Se eu preciso me reconciliar com alguém é porque eu estou brigado com a pessoa. Mas eu não me sinto brigado com Deus. Então por que o padre está dizendo na oração que eu estou brigado com Deus? Estamos reconciliados com Deus? Estamos numa plena conciliação com Deus? Em outras palavras, estamos plenamente unidos a Deus? Estamos reconciliados com Deus? Pensa nisso. Tá. Sim ou não? Se eu não estou totalmente reconciliado com Deus, então eu sou inimigo de Deus? Estou num estado de inimizade com Deus? Em que medida que eu sou inimigo de Deus? E a oração termina dizendo assim, ó: a abundância da reconciliação convosco, pela qual ansiamos ardentemente. Ansiamos ardentemente. Eu anseio por essa reconciliação com Deus. Vamos meditar sobre isso então, para a gente entender o mistério do purgatório. Estamos reconciliados com Deus? Reconciliado com Deus é santo, totalmente santo, 100% santo, que não peca mais, em estado de sétima morada. Um santo de sétima morada não comete sequer pecado venial mais. Totalmente reconciliado com Deus. Existe uma pessoa, uma única pessoa, que já nasceu em estado de santidade total, perfeita, já nasceu na sétima morada. O nome dela é Maria Santíssima, a Imaculada. Ela nasceu sem pecado. Jesus antecipa, vai dizer o Beato Pênis Estouco, que Jesus antecipa os mistérios da sua paixão, os méritos da sua paixão, para tornar Nossa Senhora Imaculada ainda no ventre de Santana, de forma que o pecado original não a alcançou. O pecado original de Santana e de São Joaquim não foi transmitido a Nossa Senhora, ela foi concebida já imaculada. Por isso ela nasce santa de sétima morada, e assim ela permaneceu toda a vida. Mas nós ainda não alcançamos. Algumas pessoas alcançaram a sétima morada, como São Pio, como Santa Teresa d'Ávila, como São Maximiliano, como o cura d'Ars, alcançaram a sétima morada. Outros santos foram santos, mas ainda não alcançaram a sétima morada. Mas esse é o nosso objetivo. Quando eu tiver alcançado a sétima morada, eu poderei dizer que estou reconciliado com Deus. Eu ainda não alcancei, então eu percebo que eu ainda não estou reconciliado com Deus, porque eu ainda peco. E todo pecado é uma inimizade com Jesus. Sabe o segundo mistério doloroso em que Jesus é flagelado, chicoteado?
Cada chicotada daquela é um pecado venial. Venial. Quando Jesus tem o seu coração transpassado pela lança, aquilo é um pecado mortal. Quando você peca mortalmente, você está enfiando uma lança no coração de Jesus. Mas quando você comete uma gula, uma preguiça, uma vaidade, uma maledicência, um palavrão, um pecado venial, um pecado leve, você está dando uma chicotada nas costas de Jesus. Você é amigo de Jesus? Como que a gente pode ser amigo de Jesus se a gente fica dando chicotada nas costas dele? Então precisamos nos reconciliar com ele. Se pecamos, precisamos nos reconciliar com Deus. Somos inimigos de Deus? O pecado é uma inimizade com Deus. Ainda que não seja da parte de Deus para conosco, porque Deus é amor, Deus nos ama e nos chama a Ele, nós somos como o filho pródigo, em que fala para o pai: pai, eu vou sair da sua casa. Cada vez que nós pecamos, nós somos o filho pródigo saindo de casa e querendo buscar lavagem dos porcos. Em que medida? E aí está. O pecado tem medidas. Existe o pecado mortal e existe o pecado venial. O pecado mortal é um pecado de matéria grave, ou seja, contra os 10 mandamentos, cometido de maneira livre e consciente e porque a pessoa quer fazer. Então ela sabe que adultério é pecado, ela não está sendo obrigada a adulterar, ela decide adulterar e ela adultera. Isso é pecado mortal. O pecado mortal, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, eu vou até pegar o texto aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1857. Ele diz assim, ó: para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Ou seja, eu sei que é matéria grave, eu sei que é contra os 10 mandamentos, eu sei que é pecado, eu quero fazer e, não sendo obrigado, livremente eu vou e faço. Isso é pecado mortal. E o que acontece com quem vive em pecado mortal? Parágrafo 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isso é, do estado de graça. Então o pecado me torna inimigo de Deus. Tira de mim a graça de Deus. Estou na ausência da graça. Como que se diz em português ausência da graça? Desgraça. O pecado mortal nos lança na desgraça. Olha a gravidade disso. Se esse estado, ou seja, o estado de graça, se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, pela confissão sacramental, causa a exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno. Essas são as palavras do catecismo. A morte eterna no inferno. Então, se eu estou num estado de pecado mortal, numa inimizade radical com Deus, e não me reconcilio com Deus por meio do sacramento da confissão, estou caminhando para o inferno a passos largos, estou correndo para o inferno. Inimigo de Deus, na desgraça, na ausência da graça, mergulhando no inferno. Mas existe também o pecado venial. O pecado venial é o pecado de matéria que não é de matéria grave, ou até mesmo um pecado de matéria grave, cometido às vezes porque a pessoa foi obrigada, ou porque a pessoa não tinha consciência e assim por diante. Porque existem aqueles 3 pontos. Então o pecado venial é uma inimizade com Deus. É um chicotear as costas de Jesus. Mas, às vezes, a gente peca por fraqueza. Vou pegar um texto aqui de São Paulo. Romanos, capítulo 7. Romanos 7, versículo 15. Às vezes a gente peca como que vencido pela nossa fraqueza da carne, chamada de concupiscência, que é a tendência que a gente tem para o mal. Olha o que vai dizer São Paulo, 7,15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Em verdade, não entendo o que faço. São Paulo está dizendo, meu Deus do céu, não sei porque eu fiz isso. Você já falou como São Paulo? Você está lá e dá uma má resposta a uma pessoa e fala assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? É isso que São Paulo está fazendo, está falando. Não sei porque eu faço isso, não sei porque eu sou assim. São Paulo está falando. Em verdade, não entendo o que faço. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Olha o que São Paulo está falando. Não faço o bem que eu quero, mas às vezes eu faço o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço por isso que a lei é boa. Nesse caso, já não sou eu,
na parte mais nobre do meu ser que faço isso, mas sim o pecado, isso é a concupiscência que habita em mim. Então a minha fraqueza me arrasta, às vezes, para cometer os pecados veniais. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem. Ou seja, eu sou tendente ao pecado. A concupiscência é isso, é aquela tendência para o pecado. Jesus disse, se alguém te dá um tapa no rosto, oferece outra face. Mas se alguém me dá um tapa no rosto, eu quero dar 3 tapas no rosto dele. Essa tendência para o erro, para o pecado, para a maledicência e etc. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Querer o bem encontra-se ao meu alcance, mas não fazê-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então São Paulo está falando do pecado venial. Meu Deus do céu. Para entrar no céu tem que ser santo. Né? Totalmente santo. Mas eu vejo que eu ainda cometo pecados veniais. É possível ser totalmente santo. É possível ser santo 7 morada. Essa é a minha vocação. Mas eu ainda não sou. E se eu morro agora? Vou para o inferno? Se no céu só entra quem é santo, eu ainda não sou santo. Mas eu estou lá confessando, lutando, tentando. E às vezes quando eu peco, eu fico chateado. Eu peço perdão para Jesus. Ai, Jesus, perdão por ter falado essa grosseria para essa pessoa. Não deveria ter falado isso. Perdão, Senhor Jesus, por ter reclamado da chuva. Perdão, Senhor Jesus, por ter murmurado. Perdão, Senhor, por ter reclamado. Perdão, Senhor, por ter, comido demais, pecado pela gula. Perdão, Jesus. Não quero ser assim, não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer isso, não vou mais ser agressivo com as pessoas, não vou sempre dar mais uma resposta. Aí alguém vai lá, no outro dia, você já passou 1 dia, 2 dias, você está lá lutando, aí vem uma pessoa te dar aquela cutucada, você vai dar uma resposta e fala, meu Deus do céu, não é isso que eu quero. Não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Vocês entenderam? E aí, morro desse jeito, vou para onde? Vou para o inferno? Para o inferno vão aqueles que morrem em estado de pecado mortal. Eu não estou em estado de pecado mortal. Estou em estado de pecado venial, lutando para ser santo. Eu vou para onde? Em vez de responder essa pergunta para vocês, eu vou deixar um amigo meu responder. O nome dele é o Santo Padre, o Papa Bento XVI. O Santo Padre, o Papa Bento, ele tem uma frase muito bonita numa encíclica chamada Spe Salvi, Salvos pela Esperança. Ele diz assim, o purgatório é para nós fonte de grande esperança. Por que o Papa Bento vai dizer que o purgatório é para nós fonte de grande esperança? Porque o purgatório é para aqueles que querem ser agradáveis a Jesus, que lutam para fazer a vontade de Jesus, que rezam terço, que vão à catequese, que vão à missa, que se confessam, que lutam para não pecar e quando pecam ficam tristes porque pecaram, se confessam, tem aquela firme resolução de não pecar e luta, mas aí caiu de novo, vai lá, confessa de novo e não desiste. E é guerreiro. Mesmo enfermo, diga, eu sou guerreiro. Combate o bom combate. Tá entendendo? Combate o bom combate. Porque somos concupiscentes. E morre nesse estado. Buscando fazer a vontade de Deus, mas ainda não conseguindo fazer a vontade de Deus. E não Deus permite a purificação final. Purgatório. Gente, existem pessoas muito más, em que a gente vê que aquela pessoa é muito má. A gente sabe para onde essa pessoa muito má vai. Existem pessoas muito boas, que são pessoas muito boas, muito santas. A gente sabe para onde essa pessoa vai. Mas a maioria de nós não é assim, né? A maioria de nós é um campo de combate. A maioria de nós é uma praça de guerra. Tem hora que a gente é bom, tem hora que a gente é mal, tem hora que a gente é caridoso, tem hora que a gente é orgulhoso, e a gente luta, combate para ser bom. Mas a gente não, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é ruim, às vezes é bom, às vezes é bom, às vezes é ruim, uma praça de guerra. Só que Deus vê o coração e Deus sabe do seu desejo de ser santo. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que aborreço. Quando eu faço o mal, aborreço, me arrependo, me confesso, tento de novo. Deus está vendo que você quer ser santo. Então aquelas pessoas que são muito más, quando morrem, vão para o inferno. Porque se afastaram de Deus, escolheram viver longe de Deus. Aquelas pessoas que são muito santas, quando morrem, é claro, vão para o céu. A maioria de nós vai para o purgatório. O purgatório é esse estado em que as pessoas que morreram buscando a amizade de Deus ainda não alcançaram essa amizade. Tem uma
oportunidade de se reconciliar com Deus e de se purificar. Oratório, lugar de orar. Sanatório, lugar de sarar. Não é assim? Purgatório, lugar de purgar. O que é purgar? Já tomaram purgante? Para limpar o intestino? Purgante. Purgar significa limpar, purificar. Purgatório, lugar de se purificar. É claro que essa palavra lugar é uma palavra que a gente usa para que a gente entenda o sentido. Mas o purgatório não é um lugar físico, porque é um estado de alma. Porque as almas, os espíritos, não ocupam um espaço. Mas como a gente está no mundo, a gente só entende as coisas dessa forma, né? Então a gente faz essa analogia. Numa audiência feita pelo Santo Padre Papa Bento XVI, no dia 12 de janeiro de 2011, o Papa contava a experiência de Santa Catarina de Gênova, a experiência de purgatório que Santa Catarina de Gênova viveu. O que aconteceu com Santa Catarina de Gênova? Santa Catarina de Gênova, ela era uma mulher casada e que vivia uma vida de prazeres no mundo, mas não de prazeres ilícitos. Não pensa você uma vida de pecado, não, uma vida de prazeres no sentido assim, que queria comer uma boa comida, queria vestir uma boa roupa, queria passear, queria se divertir e vivia a sua vida para aproveitar a vida. Não de maneira pecaminosa, mas ela voltava os seus esforços para aproveitar a vida, certo? Por quê? Porque ela se amava. Esse é amor próprio. E às vezes o problema do amor próprio, excessivo, claro que a gente tem que se amar. Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros como... Amai o seu irmão como a si mesmo. Se eu não me amo a mim mesmo, como é que eu vou amar meu irmão? Eu preciso me amar, claro. Mas eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, antes de me amar e de amar o próximo, tem que amar a Deus. O problema dessas pessoas que vivem buscando a satisfação nesse mundo, pensando que podem encontrar o paraíso nesse mundo, é que eles estão desprezando a Jesus. Então eles buscam fazer a sua vontade para serem felizes aqui e não fazer a vontade de Jesus. E aí estava o problema de Santa Catarina de Gênova. Até que ela fez uma confissão, ela se arrependeu dessa vida que ela estava levando, que não era uma vida de pecado, propriamente dito, nesse sentido, de adultério, de prostituição, de drogadição, não. Era uma vida que ela buscava passear, buscava ir em bailes, em festas, com o marido dela, de maneira honesta, mas buscava se servir, não servir a Deus, estava se servindo. E aí ela se arrepende disso, ela percebe que ela estava buscando se servir a si mesma, não servir a Jesus. Ela vai fazer uma confissão, que ela se confessa. Quando ela faz uma confissão, Deus dá a ela uma graça tremenda, mas é uma graça que faz com que ela sofra demais. Qual que graça é essa que Deus dá? Deus mostra para ela o quanto Deus a ama. Por que então que ela sofre? Se ela percebe na plenitude o amor de Deus, ela sofre porque ela diz assim, como Deus me amou a vida toda, desde a minha concepção até aqui, e como eu não amei a Deus. Como eu virei as costas para Deus, como eu estive afastada de Deus, como eu não quis me reconciliar com Deus. Isso causa uma dor tremenda no coração de Santa Catarina de Gênova, e Deus vai ensinar para ela, vai revelar para ela que essa dor, exatamente essa dor que as almas do purgatório sofrem. Porque as almas do purgatório, ao entrar na eternidade, ao abandonar esta vida, ao abandonar a vestimenta da carne e ao se deparar com Deus no seu juízo, as almas percebem o quanto Deus as amou e o quanto elas não souberam amar a Deus. E aí elas precisam se purificar para estar na presença de Deus. A alma do purgatório, ela se lança no purgatório por livre e espontânea vontade, porque ela é como uma noiva que quer entrar maquiada, com lindo vestido e com cabelo feito no salão, naquele dia de noiva, no casamento diante do noivo. Ela não quer se casar com o noivo de pijama e chinela havaianas. Ela quer se casar de noiva. Ou seja, ela quer estar na presença de Deus santa. A alma quer estar na presença de Deus. Então ela se lança no purgatório para se santificar. Mas no purgatório ela sofre. Sofre terrivelmente. Sofre de maneira atroz. Por que a alma sofre? Primeiro porque ela sofre por saber que não soube amar a Deus como deveria. E em segundo lugar, sobretudo, ela sofre pela
santa ansiedade de estar na presença de Deus, pelo desejo e pela saudade de Deus. Isso é uma dor atroz, uma dor tão grande que os santos vão dizer que as almas do purgatório sofrem as mesmas penas das almas do inferno. A diferença é que as almas do purgatório sofrem amando a Deus e sofrem com esperança de estarem com Deus. E as almas do inferno sofrem desesperadas e odiando a Deus. Queridos, purgatório na Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus vai dizer que existe um fogo purificador. Segundo Macabeus capítulo 12, versículo 39. Judas Macabeu faz oração pelos mortos e oferece sacrifício pelos mortos. Isso é uma prefiguração da Santa Missa, na intenção das almas do purgatório. Lucas 12, 45. Jesus vai dizer que aqueles que não serviram o Senhor como deveriam, sabendo que o Senhor voltaria, não o serviram como deveriam, serão açoitados. Alguns muitas vezes, alguns açoitados poucas vezes. O que significa isso? Açoitado muitas vezes, irão para o inferno. Açoitado poucas vezes, irão para o purgatório. Lucas 12, 58. Jesus vai dizer que aqueles que não se reconciliarem a caminho, ou seja, aqueles que não forem santos nesta vida, quando se depararem com o juiz, serão lançados numa pena e só sairão dessa cadeia, dessa prisão, quando tiverem pago até o último centavo. Ou seja, existe saída dessa cadeia. O inferno não tem saída. Quem vai para o inferno não sai de lá nunca mais. Mas nessa prisão sairá quando tiver pago o último centavo. Lucas 12, 58. Ou seja, o purgatório é para os salvos. As almas que estão no purgatório já estão salvas. As almas que estão no purgatório já estão salvas. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Quem vai para o purgatório já está com a sua salvação definida. Está apenas se purificando. E aí está. Por que a igreja, então, separa um mês inteiro para a gente rezar pelas almas do purgatório? Eu vou pegar um sermão de São João Maria Vianney. Eu trouxe esses dois livros aqui, os Sermões de Cura d'Ars, são as pregações de São João Maria Vianney. Esse aqui mais grosso, tem bastante homilias de São João Maria Vianney. E esse aqui um pouco mais fino, que também tem algumas homilias de São João. Eu quero pegar uma homilia sobre o purgatório, em que São João nos mostra por que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Mas antes de ler aqui um pedaço da pregação de São João Maria Vianney, eu quero só pontuar uma coisa com vocês. Primeiro ponto, as almas do purgatório sofrem terrivelmente. Sofrem terrivelmente, sofrimento semelhante ao sofrimento do inferno. Com a diferença de que elas sofrem com esperança, porque elas já estão salvas e vão entrar no céu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que elas sofrem amando a Deus, certo? Mas sofrem terrivelmente. Esse é o primeiro ponto, que já nos alerta que nós precisamos, então, socorrer essas almas com as nossas orações, para que o mais rápido possível elas possam se purificar do purgatório e entrar no céu. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório? Quem são as pessoas que vão para o purgatório? São aqueles amigos de Deus, ou seja, aquelas pessoas que querem ser fiéis a Deus, mas que ainda não se tornaram santos nessa vida. Nós não somos assim? Então, quem serão as almas do purgatório daqui a alguns anos? Seremos nós. Seremos nozes. Então, eu sou um grande candidato ao purgatório. E por muitas vezes eu falei para o meu anjo da guarda assim, ó, se meu anjo da guarda aparecesse diante de mim e falasse para mim assim, ó, Deus perguntou para você, mandou eu perguntar para você, você quer viver mais tempo agora nessa terra e tentar ser santo aqui, ou você já quer morrer agora e eu arrumo para você uma vaguinha no purgatório? Eu falaria para o meu anjo da guarda, pode me levar para o purgatório, porque pelo menos no purgatório eu já estou com a minha salvação garantida, né? Se eu ficar aqui nessa terra, eu não sei, daqui 5 minutos a cagada que eu vou fazer, porque eu costumo fazer muitas besteiras, então eu não sei qual besteira que eu posso fazer. Então, se eu puder ir para o purgatório já hoje, por mim eu já ia hoje, porque pelo menos aqueles que estão no purgatório já saem direto para o céu. Só que o purgatório é terrível, é comparado com o sofrimento do fogo, o fogo do purgatório. E muitas vezes a imagem que é feita do purgatório são de almas mergulhadas no fogo, sendo socorridas por São Miguel Arcanjo e por Nossa Senhora. Porque esses dois
santos, né, a Santíssima Virgem Maria e São Miguel Arcanjo são aqueles que socorrem as almas do purgatório. São Miguel, que é o príncipe da milícia celeste, e a Santíssima Virgem, que é a mãe de misericórdia. As almas do purgatório são filhas de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora socorre as almas do purgatório e São Miguel. Então é importante ter uma grande devoção para São Miguel e para Nossa Senhora, mas daqui a pouco eu vou falar sobre como evitar o purgatório, como ir direto para o céu. Mas antes eu quero ler um pedacinho da pregação de São João Maria Vianney, fazendo já esse preâmbulo, mostrando que a gente precisa rezar pelas almas do purgatório. Primeiro, porque é um ato de misericórdia. Elas estão sofrendo, elas precisam das nossas orações. Imagina que você tivesse um analgésico. Eu tenho um analgésico aqui na minha mão e está ali um rapaz que tem um câncer, que está sofrendo uma dor terrível. Esse analgésico pode aliviar a dor dele. Mas eu não vou dar esse analgésico para ele. Porque eu não quero, porque eu estou com preguiça de levar esse analgésico para ele. Porque eu estou cansado, porque eu vou ficar vendo meu Instagram. Você entendeu? É isso que nós fazemos com as almas do purgatório. A igreja ensina que todos os sofrimentos dessa terra são nada comparado com o sofrimento do purgatório. Nada. Não dá tempo de explanar toda a história, mas um frei, amigo do Padre Pio, que era discípulo de Padre Pio, irmão dele, confrade, morava no mesmo momento dele, esse frei morreu, foi para o purgatório, ficou no purgatório 3 horas, e ele ressuscitou. E ressuscitado, ele contou como foram as 3 horas dele no purgatório. Depois vocês pesquisam no Google, deixa eu pesquisar aqui o nome dele, para já ajudar vocês na pesquisa. Eu esqueci. Frei amigo de Padre Pio que ressuscitou. Vê se aparece o nome dele aqui. Frei Daniele Natale, o nome dele. O Google é uma benção, né, cara? O Google é uma benção. O Frei Daniele Natale, então, é esse amigo próximo do Padre Pio que morreu, esteve no purgatório e ressuscitou. Eu vou printar isso aqui, vou mandar no grupo. Depois vocês pesquisem toda a história do Frei Gabriele Natale. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando ele voltou, depois de ter estado apenas 3 horas no purgatório, ele disse que a impressão que ele tinha é que ele havia passado centenas e centenas de anos no purgatório. De tamanho era o sofrimento do purgatório. Tamanho o sofrimento que ele sofreu no purgatório naquelas 3 horas. Então o sofrimento da terra é nada comparado ao purgatório. Por isso a gente precisa ter caridade para com essas santas almas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que Deus também está ansioso para que essas almas entrem logo no céu. E nós podemos socorrê-las com as nossas orações, com as nossas esmolas, com os nossos jejuns e principalmente com o oferecimento da Santa Missa. E olha o que vai dizer o São João Maria Vianney, por Darcy. Ele diz assim, ele começa a pregação dizendo assim, por que será que eu me encontro de pé hoje nesse púlpito, meus caros irmãos? Ele está pregando ali no púlpito, né? O que será que eu venho dizer a vocês? Eu venho em nome do próprio Deus. Eu venho em nome de seus pobres pais, para despertar em vocês aquele amor e gratidão que vocês lhes devem. Eu venho para refrescar suas memórias novamente. Toda a ternura e todo o amor que eles deram a vocês, enquanto eles ainda estavam sobre a terra. Então ele está dizendo que eu estou nesse púlpito pregando em nome de Deus, para lembrar vocês que vocês têm que rezar pelas almas dos seus pais que estão no purgatório, dos seus avós, dos seus tios e assim por diante. E aí ele diz assim, eu venho para dizer a vocês que eles sofrem no purgatório, que eles choram e reclamam com urgentes gritos o auxílio das suas orações e boas obras. Eu os tenho visto gritando das profundezas daquelas chamas que os devoram. Olha só que interessante, São João Maria Vianney diz assim, eu os tenho visto gritando. Estranho, né? Isso é que acontece com São João Maria Vianney, ele é um santo de 7ª morada. O santo de 7ª morada vem o céu, o inferno e o purgatório. O santo de 7ª morada tem uma união total com Deus. E Deus muitas vezes revela coisas para o santo de 7ª morada que só os santos que já estão no céu veem. Os santos de 7ª morada fazem coisas que só os santos que estão no céu fazem e veem. Como, por exemplo, a bilocação que o Padre Pio fazia. Porque Padre Pio era um santo de 7ª morada. Assim também São João Maria Vianney. Então, quando São João Maria Vianney, bilocação é você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na verdade, o que acontece? O corpo do Padre Pio permanecia naquele lugar, mas a alma dele ia para a presença de Deus e ele era visto em diversos lugares.
Entendeu? Então isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando aviões iam bombardear São Giovanni Rotondo, que era o lugar onde estava o convento do Padre Pio, e ele apareceu no céu acenando para os pilotos que não jogassem bombas. E os pilotos comentavam depois no quartel que eles viram um freio, um caputinho no céu acenando, proibindo que eles jogassem bombas. Eles eram americanos. Acabou a guerra, esses pilotos foram ao convento e conheceram o Padre Pio. Detalhe que eles não eram católicos, eles eram evangélicos. E aí eles se converteram. Falaram, esse era o frei que estava nas nuvens falando para eu não atacar bombas. E tem vários casos de bilocação de Padre Pio, que ele aparecia na Itália, ele é italiano, aparecia nos Estados Unidos e assim por diante. Como que acontecia a bilocação? Ele entrava em êxtase, então ele estava rezando, vamos supor, você é uma filha espiritual do Padre Pio, você precisava do auxílio dele, então ele estava rezando, ele parava e ficava quietinho assim, e a alma dele ia na sua presença e ele te aconselhava e assim por diante. Entendeu? Então, isso acontece com o santo de sétima morada. E São João Maria Vianney é um santo de sétima morada. Então, quando ele diz que ele viu o purgatório, é porque de sétima morada? Aí eu não sei, não conheço. Pode ser que tenha, né? Não conheço. Atualmente, o último que eu tenho notícia foi São Pio, que morreu em 1968, né? Existem muitos santos hoje, né? Agora, santo de sétima morada, né? Então, quando o São João Maria Vianney vai dizer aqui que ele viu o purgatório, é porque ele viu o purgatório. Ele é um santo de sétima morada. Ele diz assim, eu os tenho visto. Olha como é que ele diz. Eu os tenho visto gritando das profundezas daquelas chamas que os devoram. E o que as almas do purgatório dizem? Digam aos nossos amigos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, como é grande o mal que eles estão nos fazendo sofrer. Nós nos atiramos aos seus pés para implorar o auxílio das suas orações. Então aqui as almas do purgatório estão dizendo que quando nós não rezamos por elas, nós estamos fazendo um grande mal por elas. Para elas, né? Porque estamos negando o analgésico. Ela diz, nós estamos a seus pés implorando o auxílio das suas orações. Diga-lhes que desde que nós fomos separados deles, nós temos estado queimando nessas chamas. Quem poderia permanecer tão indiferente diante dos sofrimentos que estamos enfrentando? Você vê, meu caro irmão, você escuta aquela terna mãe, aquele pai devotado e todos aqueles parentes que lhe ajudaram e fizeram parte da sua vida? Meus amigos, eles gritam, livrai-nos desta dor, você pode. Ou seja, as almas do purgatório implorando que São João Maria Vianney falasse para os parentes deles e rezassem por eles. Tremendo. Essa homilia de São João Maria Vianney é tremenda. É grande o texto. Eu vou pegar mais alguns pedacinhos. Deixa eu pegar um trecho aqui. Vou pegar esse trecho aqui, ó. Ele diz assim: como poderia eu pintar um quadro dos sofrimentos que essas pobres almas suportam? Quando os santos padres da igreja dizem-nos que os tormentos que elas sofrem são comparáveis aos que passou nosso Senhor Jesus Cristo durante sua dolorosa paixão. Uma coisa é certa, se o menor sofrimento que nosso Senhor suportou tivesse sido compartilhado por toda a humanidade, todos estariam mortos, devido à violência de seus sofrimentos. O fogo do purgatório é o mesmo que o fogo do inferno. A diferença entre eles é que o fogo do purgatório não é eterno. Se Deus permitisse que uma daquelas pobres almas que está mergulhada nas chamas aparecesse agora nesse lugar, toda envolvida pelas chamas que a consomem, e desse ela mesma um recital dos seus sofrimentos que ela está suportando, toda essa igreja, meus caros irmãos, seria sacudida pelo eco de seus gritos e soluços, e talvez, quem sabe, isso amoleceria os seus corações. Essa pobre alma diria, como nós sofremos, irmãos, livrai-nos destes tormentos. Se vocês pudessem experimentar o que é viver separado de Deus, cruel separação, queimar no fogo aceso pela justiça de Deus, sofrer dores incompreensíveis para a mente humana, ser devorado pelo remorso, sabendo que poderíamos facilmente ter evitado esses tormentos. Meus filhos, gritam os pais e as mães, como podem vocês nos abandonar nessas horas? Nós que tanto os amamos quando estávamos sobre a terra.
Como vocês podem ir dormir tranquilamente em suas camas, enquanto nós queimamos em uma cama de fogo? Como vocês têm coragem de se entregar aos prazeres e alegrias, enquanto nós sofremos e choramos dia e noite? E um pequeno trecho da pregação de São João Maria Vianney, para ilustrar quão grave é o sofrimento das almas do purgatório e como nós podemos socorrê-las facilmente com as nossas orações. Então, gente, o que fazer? Para terminar essa catequese, eu quero falar o que fazer para evitar irmos para o purgatório e o que fazer para socorrer as almas do purgatório. Primeiro, para evitar ir ao purgatório, penitência. O que nos leva para o purgatório é o pecado que foi confessado, mas que não foi satisfeito. Então, quando eu confesso um pecado, ainda existe a consequência do pecado. Essa consequência do pecado precisa ser satisfeita. Essa consequência do pecado é satisfeita pela penitência, então jejum, mortificação. Jejum é deixar de comer. Sexta-feira é dia excelente para jejuar, porque é o dia que Jesus morreu na cruz. É o dia de penitência e jejum por excelência, né? Então, jejuou hoje. Jejum? Jejum. É importante jejuar. Jejum. Penitência, mortificação, deixar de comer doce, né? Sexta-feira não se come carne, deixar de tomar um café, sei lá, alguma coisa que você goste. O que você gosta de fazer? Eu adoro ficar mexendo no Instagram. Faz uma penitência de Instagram. Ficar 6 meses sem mexer no Instagram. É muito pra mim. Ficar 3 meses sem mexer no Instagram. É muito pra mim. Ficar 1 semana sem mexer no Instagram. É muito pra mim. Ficar um dia na semana, sexta-feira, sem mexer no Instagram. Faz uma penitência. Por amor a Jesus. Faz uma penitência. Então a penitência, ela satisfaz a justiça de Deus e nos reconcilia com Deus. Ela apaga a consequência do pecado. Precisamos fazer penitência. Gente, é interessante. Toda vez que alguém se converte na Bíblia, ele faz penitência. E a gente não entende isso. Quando Jonas foi pregar em Nínive, o que os ninivitas fizeram? Penitência, jejum, mortificação. Penitência, sempre penitência. Esmola. Mas a esmola, vai dizer no livro de Tobias, que apaga uma multidão de pecados. A esmola é uma fonte de salvação. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava frio, me vestiste. Esmola. Então, quando você tiver a oportunidade de dar esmola, dê esmola. Ah, mas eu não sei se ele vai usar a minha esmola para comprar álcool ou qualquer coisa, não sei. Esse rapaz aqui que falou sobre o purgatório, São João Maria Vianney, ele fala assim sobre a esmola. Ele fala assim: a esmola que você não der, você vai ter que se justificar com Deus. O que o mendigo fez com o seu dinheiro, ele vai ter que se justificar com Deus. Então, se você não dá esmola, Deus vai cobrar isso de você. Se você dá esmola e a pessoa usou esse dinheiro para comprar algo, já é um problema dele com Deus. A sua parte que você fez. Então, a esmola é importante. Se tiver uma oportunidade de ajudar alguém, ajude. Isso evita que você esteja no purgatório ou diminui o seu purgatório. O principal meio para se evitar o purgatório é a oração, e a principal e a mais sublime de todas as orações é a Santa Missa. Então esse é o principal meio. Participar bem da Santa Missa. Sabe a missa que a gente faz de 7º dia pela alma? Faz a missa de 7º dia pela alma? Essa missa de 7º dia pela alma, quando for a sua vez de ser alma, quando você for morto e fizerem a missa de 7º dia pela sua alma, essa missa vai ter a eficácia conforme você participou com devoção da missa na sua vida. Então, é claro que a missa sempre vai ter eficácia, mas quanto mais você teve devoção à missa, mais essa missa vai ser eficaz para te livrar do purgatório quando você estiver no purgatório. Então, participar da missa com devoção. Com devoção. Não sei se vocês têm o hábito, espero que sim, de rezar pelas almas do purgatório. Quando a gente reza pelas almas do purgatório, cada dia da semana a gente vai pedindo a intercessão de algum santo e tal,
pelas almas do purgatório de algum tema, né? Por exemplo, quando a gente reza na quinta-feira, que é o dia da instituição da Eucaristia, a gente fala assim: livrai, Senhor, do purgatório as almas que tiveram mais zelo e amor pelo seu mistério eucarístico. Olha que interessante. Quando a gente reza na quarta-feira, que é dia de São José, a gente reza: São José, socorrei as almas do purgatório, principalmente aquelas que lhe foram mais devotas. Ou seja, a sua devoção vai ser o seu instrumento, vai ser a sua cordinha para sair do purgatório depois. Principalmente a missa. Outro meio de se evitar o purgatório. Lembra que eu falei que a Santíssima Virgem e São Miguel socorrem as almas do purgatório? Então, uma grande devoção a Nossa Senhora. Uma grande, terna, filial devoção a Nossa Senhora. Para que depois ela te socorra. Sobretudo, duas devoções especiais. A primeira devoção especial é a devoção do escapulário. Por quê? Nossa Senhora prometeu que aqueles que morressem usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, no primeiro sábado depois da morte, ela os tiraria do purgatório e os levaria ao céu. É claro que o escapulário não é uma mágica de você colocar o escapulário e só porque você está usando o escapulário você vai ter as graças que Nossa Senhora prometeu. Mas o escapulário, ele é um plano de vida, um meio de viver, podemos assim dizer. Por quê? Porque o escapulário, ele significa o hábito de Nossa Senhora. Então, quando você se reveste do escapulário, você está dizendo para Nossa Senhora: mãe, eu quero me revestir do seu hábito. O que é o hábito? O hábito é a roupa do religioso, né? Mas por que esse nome é hábito? Eu tenho o hábito de comer arroz com feijão, ou seja, aquilo que você faz. Então, o hábito de Nossa Senhora significa viver as virtudes de Maria Santíssima. Pintar ao máximo, imitar Nossa Senhora e ter uma grande devoção por ela, uma ternura com ela. Então, se você vive a devoção do escapulário, ou seja, se você faz tudo com Maria e Maria, por Maria, para que por meio de Maria Santíssima você chegue a Jesus, se você quer como Nossa Senhora amar a Jesus, se você quer como Nossa Senhora servir a Jesus, se você quer como Nossa Senhora adorar a Jesus, se você quer como Nossa Senhora gerou Jesus no útero dela, gerar Jesus na sua alma para os irmãos, você está vivendo bem a sua devoção do escapulário. Então não basta colocar o escapulário e carregar ele no pescoço, mas viver essa devoção carmelita. Então o escapulário e a devoção a Nossa Senhora do Carmo é uma grande arma para evitar o purgatório, para sair do purgatório cedo, né? Próximo sábado. E a outra arma é a oração do terço. O terço é uma oração tremenda, uma oração maravilhosa, que te livra de grandes males aqui e na eternidade. E as almas que rezaram o terço, que saudaram Nossa Senhora diariamente com o Santo Terço, Nossa Senhora vai ter um carinho especial por elas e vai priorizá-las para livrá-las do purgatório. Um exemplo rápido. Minha avó já é falecida, minha avó faleceu com 93 anos. Mas minha avó, que teve muitos filhos, né, teve 11 filhos, numa das gestações ela teve uma hemorragia muito grave e ela estava desenganada pelos médicos. Os médicos já tinham falado para minha avó: sua esposa vai morrer. Ela era novinha, ela tinha 30 e poucos anos na época, né? E naquela época minha avó morreu com 93, então quando ela tinha 30 e poucos anos, você imagina que a medicina não era nada parecida com a medicina de hoje, né? Então não tinha muitos meios de se conter uma hemorragia interna naquela época, né? Então ela, com uma hemorragia interna, morava no Rio de Janeiro. O médico disse para o meu avô: só você se preparar pro velório e ela vai morrer. Ela está com uma hemorragia e não tem o que fazer. E aí minha avó disse que ela começou praticamente morrendo. Ela sentiu: estou morrendo, ia sangrando, estou morrendo. E aí, quando ela estava percebendo que ela estava naquele liame, ela dizia, né? Agora já faleceu. Estava naquele liame, percebendo que ela ia romper a vida, ia morrer mesmo. Ela teve uma visão. Ela viu um terço em volta da cama dela, em volta da cama do hospital, né? Um terço. E ela olhou para aquele terço assim, né? E ficou olhando para aquele terço grande assim em volta da cama dela. E aí ela viu uma senhora, uma moça. E ela disse que essa moça era toda de branco, moça muito linda, toda de branco. E essa moça toda de branco falou assim: quiseram ceifar a sua vida, mas por causa dos rosários que você rezou para mim, hoje eu te dou a sua vida de volta. E aí ela
recuperou, acordou assim, e o médico não sabia explicar. A hemorragia tinha acabado, a lesão que estava dentro dela não havia mais, e ela viveu até os 93 anos. Então, de 30 e poucos até 93, viveu bastante ainda, né? Por causa dos textos, a senhora disse para ela. Ela não falava que era Nossa Senhora. Ela nunca falou assim, ó, eu vi Nossa Senhora apareceu para mim. Ela dizia assim, uma senhora de branco, muito linda, disse para mim, por causa dos rosários que você rezou, quiseram te ceifar a sua vida. Hoje eu te dou a sua vida de volta. E ela recuperou. O médico não sabia explicar como que ela se recuperou. Como que aconteceu isso? Então, gente, você vê que realmente a oração do terço tem um elo profundo com Nossa Senhora. Nossa Senhora não se deixa de vencer em generosidade. Você a homenageia pelo terço e por meio dela, Jesus é homenageado. E assim depois, Jesus e Nossa Senhora vão te, como eu vou dizer, vão te retribuir por esses favores de amor. Por esse favor de amor. Detalhe, minha avó rezava o terço todos os dias às 6 da manhã. Desde menina, desde criança. Até os 93 anos, quando ela estava morrendo. Rezava o terço 6 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias, a vida inteira. Desde menina até morrer. Então, uma grande devoção a Nossa Senhora é uma grande devoção a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, uma grande devoção a São Miguel. Nossa hora já está avançada. Isso que devemos fazer para evitar purgatório. Penitência, esmola, oração, missa. Uma grande devoção a Nossa Senhora. Principalmente o rosário e o escapulário. Uma grandíssima devoção a São Miguel. Conversar e pedir sempre o auxílio de São Miguel. Devemos fazer para evitar o nosso purgatório. Ou para diminuir o tempo do nosso purgatório. E agora, pelas pobres almas que estão no purgatório. Que somos convidados a rezar durante o ano inteiro. Todos os dias, mas de forma especial no mês de novembro. Que é o mês das almas. Por elas. Rezar por elas. Rezar por elas. Rezar o terço por elas. Rezar a oração de Santa Gertrudes. Essa oração que eu mandei no grupo aí. Essa oração foi revelada por nosso Senhor a Santa Gertrudes. Jesus prometeu a Santa Gertrudes que cada vez que se rezasse essa oração, 1000 almas seriam livres do purgatório. Cada vez que se rezasse. Hoje nós rezamos no início da catequese. Cada um de nós libertou 1000 almas do purgatório. E é uma oração que você faz em 30 segundos. Olha como é que Deus é tremendo. Rezar pelas almas. Oferecer esmolas pelas almas. Então, quando você estiver passando na rua, um morador de rua te pedir alguma esmola, você der aquela esmola para aquele morador de rua, lembre-se da alma da sua mãe, da sua avó, da sua tia, ou das almas do purgatório de maneira em geral, e ofereça, Senhor, ofereça essa esmola pela alma da minha mãe, pela alma da minha tia, pela alma dos meus parentes falecidos. Oferecer missas pelas almas do purgatório. Só que essa missa oferecida pelas almas do purgatório precisa ter espórtula. O que é espórtula? Espórtula é aquele dinheiro que você oferece para aquela missa. Esse dinheiro você pode colocar na secretaria, na intenção da alma, ou você pode até mesmo colocar no ofertório. Por que é preciso ter espórtula? Porque você precisa oferecer um sacrifício. Assim, no tempo bíblico, se ofereciam cordeiros, se ofereciam pombinhas. Hoje a gente não oferece mais cordeiros e pombinhas, mas é preciso você dar algo que te custa, é a espórtula. Só que essa espórtula não pode ser muito dinheiro. Por quê? Senão você fica soberbo. Então, você não pode dar 50 reais de espórtula. Não pode ser muito dinheiro. Senão, eu estou dando uma grande espórtula. Te leva a soberba. Não pode ser também uma esmola. Pode ser 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos de espórtula. Não. Então, dê ali 5 reais de espórtula. Entre 5 e 10 reais, dê esse dinheiro aí de espórtula. Entendeu? Pode... Então, aí, quando eu falo assim, eu falo 5, 10 reais. Mas eu dou 30 reais de espórtula. Entendeu? Só que assim, eu não gosto de falar valores muito altos, porque senão parece que é comércio da fé. Mas aí você pensa um dinheiro que é um sacrifício para você, mas que não vai te deixar orgulhoso. Entendeu? Aí você faz essa análise. Então assim, por exemplo, a última espórtula que eu dei foi de 30 reais. Né? Então é um dinheiro que para mim não é um deixo de comprar alguma coisa, mas também não é um dinheiro que me deixa orgulhoso, mas também não é 10 centavos, entendeu? Então é um dinheiro que não seja, aí eu vou dar, sei lá, 100 reais de espórtula, e vai gerar uma soberba para fazer mal para você.
ou eu vou dar 50 centavos de espórtula, é uma esmola, você está sendo mesquinho. Então é um dinheiro que é um pouco sacrificante para você. Pensa aí, você ia comer um lanche com 30 reais, não vai comer mais o lanche. Mas também não é o dinheiro exorbitante. Mas assim, se alguém me perguntar, eu falo assim, entre 5 e 10 reais. Se a pessoa for rica, a pessoa que tem muito dinheiro, aí ela precisa dar uma espórtula maior, para que haja um sacrifício, né? Se for o Silvio Santos da vida, vai ter que, né, fazer uma espórtula maior. Divide entre as paróquias, né? 10 mil para cada paróquia, faz um Pix. Inclusive, você pode fazer espórtula por Pix. No dia de finados, eu fui à missa na catedral, e hoje em dia a gente tem um problema, né? Que a gente não tem mais dinheiro, né? Não tem dinheiro, é cartão e Pix, né? Aí eu peguei o envelopinho para espórtula e falei, nossa, não tem R$1, não tem 10 centavos na minha carteira. Aí eu fiz um Pix, eu peguei lá o QR Code do banco e fiz uma espórtula por Pix. Então, mas enfim, você pode dar na secretaria, você pode fazer o Pix, você pode dar no ofertório. Deus precisa saber a sua intenção, né? Então tá lá o ofertório, todo mundo tá dando ofertório, a coleta, nem você quer dar pela alma da sua avó. Você vai lá e oferta. Deus sabe que é pela alma da sua avó. E na oração da coleta, no início da missa, quando o padre falou, oremos, você falou assim, essa missa eu rezo pela alma da minha avó falecida. E você deu a espórtula, ofereceu a missa por ela. Então, oferecer a missa, dando uma espórtula, e oferecer os seus sofrimentos. Isso eu aprendi com a minha mãe, que já é falecida. Quando eu me machucava, eu era criança, batia, chutava o dedinho na quina da porta, e doía pra caramba. Minha mãe falava assim, oferece esse sofrimento pelas almas do purgatório. E tava com dor de cabeça, oferece sofrimento pelas almas do purgatório. Tava passando mal, oferece sofrimento pelas almas do purgatório. Tá, mãe, tá um calor, hoje tem que ir pra escola com sol quente, oferece sofrimento pelas almas do purgatório. Ia capinar, né? Porque na época as crianças capinavam, né? Então a gente capinava pra caramba. Tinha um terrenão lá gigante que tinha que meter enxada. Ai, eu tô cansado hoje, não quero capinar, não. Oferece pelas almas do purgatório. Então isso minha mãe me ensinou. Oferecer os sofrimentos pelas almas do purgatório. Então, pelas almas, o que eu faço? Rezar por elas, oferecer esmolas por elas, oferecer as missas com espórtula por elas e oferecer sofrimentos pelas almas do purgatório. Combinei com a minha esposa o seguinte, toda missa de domingo nós oferecemos pelas almas do purgatório. Toda missa de domingo. Porque todo domingo a gente vai à missa. Às vezes a gente vai à missa durante a semana. Essa semana, graças a Deus, eu consegui a missa quarta, quinta e sexta. Amanhã eu vou também. Então eu consegui a missa quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. 5 dias. Só perdi segunda e terça. E essas missas da semana, às vezes eu ofereço pelas almas do purgatório, às vezes não. Às vezes eu ofereço por outro tema. Eu estou precisando de oração. Mas a missa de domingo, sempre pelas almas do purgatório, sempre com uma espórtula. Entendeu? Então separa uma missa semanal. Mas eu só vou à missa no domingo. Então oferece a sua missa de domingo pelas almas do purgatório. E pode também oferecer para um outro tema, mas oferece a missa pelas almas do purgatório. Para terminar essa catequese, eu quero contar um caos, que é o seguinte. Tem um livro, que eu comprei esse livro, esqueci o título dele, vou pegar aqui. A Hesed, inclusive, está lançando de novo esse livro aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui, como eu comprei pela Hesed, eles devem ter mandado para mim aqui um e-mail. Livraria Imaculada. Seu pedido, vou ver aqui o nome do meu pedido. Tá abrindo aqui, enfim. Enquanto aqui vai abrindo para lembrar o nome do livro, eu vou contar a história que tem nesse livro. Mas uma das histórias que tem nesse livro. Esse livro é um livro de vários santos falando sobre o purgatório. Então, abriu aqui. Deixa eu ver aqui. Purgatório. Do site da Hesed. Então esse livro, ele é um livro em que vários santos falam sobre o purgatório. E nesse livro, o nome do livro abriu, Reze pelas almas do purgatório. Não, o livro é esse não. É Devocionário das Santas Almas. Não, esse aqui é o Devocionário. Esse não. Devocionário. Esse não. É o outro. Esse aqui. O nome do livro é O Dogma do Purgatório. O Dogma do Purgatório e Revelações dos Santos. O nome do livro é esse. Tem no Instituto Hesed esse livro. A Hesed está lançando de novo. Esse livro aqui,
Vou mandar o print também aí no grupo para vocês. Vou mandar o link da Hesed. Nesse livro, para terminar a nossa catequese, um santo, que agora eu não me recordo o nome, eu mandei o livro aí para vocês. Ele conta uma história que havia uma mulher que tinha uma grande devoção pelas almas do purgatório, e sempre oferecia missas com espórtula pelas almas do purgatório. E essa mulher era doméstica, era empregada doméstica. E ela perdeu o emprego, ficou desempregada e começou a passar grande necessidade, grande aperto, grande dificuldade, né? E aí, certo dia, ela tinha pouquinho dinheiro, que era o dinheiro para ela comprar um lanche para ela naquele dia. Ela foi à missa. E ela sempre oferecia à missa uma espórtula para as almas do purgatório, mas ela só tinha aquele dinheirinho. Ela falou assim, hoje eu não vou oferecer esse dinheirinho pelas almas não, porque é o único dinheiro que eu tenho e não comi nada hoje, estava desempregada, passando muito aperto, não tinha nada para comer em casa. E ela falou assim, não, eu sempre ofereci pelas almas e eu vou oferecer. E as almas, que eu rezo por elas, vão chegar no céu e elas vão ser minhas intercessoras no céu. E ainda no purgatório as almas podem rezar por nós, elas vão rezar por mim. E ela ofereceu aquele dinheirinho como espórtula, participou da missa, desempregada, não tinha mais o que comer. Saiu da igreja, andando na rua, pensando o que ela ia fazer da vida dela naquele dia, encontrou um rapaz. O rapaz falou assim, moça, você está procurando emprego de empregada doméstica, não está? Ela, estou. Você vai nesse endereço aqui, ó, rua tal, número tal, eles estão precisando de uma empregada doméstica lá. Ela ficou meio assim, foi no endereço que o rapaz falou. Ela chegou, era um prédio, ela entrou naquela hall de entrada do prédio, começou a subir a escada, e de repente saiu uma mulher brava, brigando, gesticulando, né? Aí ela assustou e perguntou para a mulher, é aqui que esse endereço é aqui? É aqui mesmo, sobe lá se você quer falar. Já saiu brigando, brava pra caramba a mulher, sem entender nada, né? Continuou subindo a escada e bateu na porta. Abriu uma senhorinha, e ela falou assim, é aqui que está precisando de empregada doméstica? A senhora regalou os olhos. Na verdade, eu acabei de demitir a minha empregada agora, acabou de descer a escada. E eu demiti porque eu descobri que ela estava me furtando, estava me prejudicando, estava pegando as coisas aqui em casa e eu acabei de demitir ela agora. Tem 30 segundos. Inclusive, era a mulher que ela trombou na escada. E ela falou assim, mas entra, minha filha, já que, né, você veio perguntando, eu preciso de empregado mesmo, porque eu preciso de alguém me ajude. E ela entrou. E quando ela entrou, ela viu um porta-retrato e ela viu a foto de um rapaz. Ela falou assim, quem me disse que estava precisando de empregada doméstica foi esse rapaz aí, ó. Eu encontrei ele na rua e ele me disse que estava precisando de empregada doméstica. Aí a mulher começou a chorar, velhinha. E ela sem entender nada, porque aquela velhinha estava chorando, né? E aí, depois que a velhinha conseguiu se refazer, a velhinha falou para ela, então, minha filha, esse rapaz que você falou que você encontrou na rua, ele era meu filho, ele faleceu. E eu estava rezando, pedindo a Deus que o libertasse do purgatório. E você disse que você ofereceu uma espórtula pelas almas do purgatório. Então, com a sua espórtula, Deus libertou meu filho do purgatório e ele foi para o céu. E em agradecimento à sua espórtula, ele conseguiu para você esse emprego. Então, essa história está nesse livro da Hesed e é contada por um santo, que é tanta coisa que a gente lê, me fugiu o nome agora do santo e o nome desses personagens. Mas o livro está aí, espero que vocês gostem, comprem, leiam e rezem pelas almas do purgatório. Essa é a oração de Santa Gertrudes que eu mandei aí no grupo. Cada vez que rezarmos essa oração, Jesus prometeu a Santa Gertrudes que 1000 almas seriam libertas do purgatório. Então põe essa oração no seu texto, reza ela durante o texto. Cada dezena do texto, quem sabe, né? Vai rezar 5 vezes, são 500 almas. Ou então, quando acordar de manhã, ou então antes de dormir à noite, mas reze todo dia essa oração. Uma oração que não demora 30 segundos. E assim, você vai socorrer as almas do purgatório. E elas te socorrerão. Porque as almas do purgatório são amigas e eleitas de Deus. Estarão um dia no céu. E no céu vão rogar por você, que ajudou elas. Amém? Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Vamos rezar essa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas celebradas hoje em todo o mundo,
por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores em toda a Santa Igreja, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas.